Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e nessa aula você vai conhecer o pull-off. Eu vou explicar para você o básico dessa técnica, te ensinar como fazê-la, vou te ensinar a ler e escrever o pull-off em uma tablatura e no final da aula eu vou passar alguns exercícios para que você possa treinar um pouco essa técnica antes de aplicá-la nas músicas do seu repertório, beleza? O pull-off é uma das formas de se fazer os ligados. Esse tipo de técnica, os ligados, nos permite tocar mais de uma nota com apenas um toque na corda. No caso do pull-off, isso se dá através do movimento de puxar a corda com algum dedo da mão esquerda. Você consegue esse efeito assim, olha só. Bom, segue meu exemplo aqui, ó. Coloca seu dedo 3 na casa 7 da primeira corda e seu dedo 1 na casa 5. Ok? Aí, antes de tudo, você toca essa corda e vai soar a nota da casa 7, porque ela tá na frente, ó. Logo em seguida, você vai puxar para baixo a corda com seu dedo 3, soltando ele. E aí, a nota que vai soar é a da casa 5, ó. Desse jeito aqui, ó, tocando e puxando. Você deve entender que o pull-off pode ser feito com todos os dedos da mão esquerda e que você tem que tocar a nota e já deixar a nota da casa de destino apertada de uma vez, a não ser que você queira fazer o pull-off para a corda solta, certo? Eu vou fazer agora uma sequência grande de pull-off para você ver, ó. Eu vou posicionar meus 4 dedos aqui, casa a casa. O dedo 1 na casa 5, dedo 2 na casa 6, dedo 3 na casa 7 e o dedo 4 na casa 8, certo? Aí eu vou tocar na corda e vou tirar um dedo por vez. Primeiro eu tiro o 4, depois o 3, depois o 2. E aí fica soando 1. Você tem que tomar cuidado para não tirar tudo de uma vez só. Olha só. Viu? Novamente. E outra coisa que é legal reparar é que da mesma forma, se você tocar em uma determinada casa, por exemplo aqui, a terceira casa da primeira corda, você pode depois puxar a corda e conseguir o mesmo efeito com a corda solta, ó. O pull-off é representado pela letra P minúscula em uma tablatura. Sua leitura é assim, ó. O primeiro número indica a casa onde você vai tocar a corda. É o dedo mais da frente, ó. E depois, o P5 indica que você vai puxar esse dedo da frente para baixo e que o outro dedo deve estar na casa 5. No caso do pull-off, é sempre legal que você aprenda a olhar a sequência toda antes de tocá-la. No caso desse exemplo aqui, como as notas estão na distância de 2 casas, eu vou tocar com os dedos 1 na casa de trás e o dedo 3 na casa da frente. E agora, nesse caso aqui, que as notas estão em casas vizinhas. Bom, eu vou optar por tocar com os dedos 1 e 2, mas você pode usar outros também se quiser. Posiciona os 2, toca e depois puxa. Novamente. Agora, lembra do caso de fazer uma sequência grande, tocando tipo 4 notas por vez? Pois é, tá aqui, ó. Nesse caso, eu posiciono a mão com um dedo em cada casa, toco, e aí eu vou puxando um dedo por vez de acordo com a sequência indicada aí na tablatura. Primeiro eu puxo 4, depois eu puxo 3, depois eu puxo 2. Acompanha na tab mais uma vez, ó. Agora que você já conhece o pull-off, aprendeu como ler e escrevê-lo, eu vou passar alguns exercícios para você treinar essa técnica antes de aplicá-la nas suas músicas, ok? Mas antes, deixa eu fazer um comentário importantíssimo a respeito da digitação que você vai usar para poder fazer bem essa técnica. Quando eu falo de digitação aqui, eu estou falando sobre a escolha dos dedos que você vai utilizar para tocar as sequências da maneira mais fácil para você.
É legal que você fique atento a isso e preste atenção em sempre escolher o dedo que estão mais próximos ali de cada momento, os que vão deixar sua mão mais confortável, ok? Os exercícios que eu vou passar para você não substituem o treino com as músicas, e eu nem quero que você fique treinando muito desse jeito aqui não, certo? Eles são legais porque vão te ajudar, num primeiro momento, né, a colocar em prática tudo que você aprendeu aqui na aula. Mas o interessante mesmo é que depois que dominá-lo, você procure exercitar a técnica nas suas músicas, beleza? Bom, no exercício 1, você vai manter seu dedo 1 na casa 5 da primeira corda, e a cada hora você vai puxar com um dedo. Começa puxando o dedo 2 da casa 6, ó. Depois o dedo 3 aqui na casa 7. E o dedo 4 na casa 8. O padrão é assim, ó. Aí você vai fazer a mesma coisa passando também pelas outras cordas, mantendo da mesma forma, ó. O exercício 2 é um pouco diferente. Agora você vai fazer um pull-off descendo nas casas, um por vez. Começa tocando na casa 8 com o dedo 4, aí posiciona o 3 também e puxa, ó. Veio pro dedo 3, casa 7. Você vai manter, vai colocar o dedo 2 na casa 6 e puxar, ó. E no fim, posiciona o dedo 1 na casa 5 e puxa. Olha o padrão do exercício 2, ó. E sempre depois de entender o padrão, você vai passando pelas outras cordas também, ó. O último exercício, o 3, você vai tocar uma vez em cada corda e vai ouvir as 4 notas. Então, primeiro você posiciona a mão toda, você vai tocar e vai tirar um dedo por vez, ó. Aí você tem que tomar cuidado pra você não tirar tudo de uma vez de forma desordenada, ó. Tá ok? Um dedo por vez dentro do tempo. E aí depois vai passando pelas outras cordas também. Então é isso aí. Agora que você conhece o pull-off, tenta praticar ele junto do hammer-on, pois essas técnicas costumam aparecer muito juntas nas músicas por aí, ok? O primeiro passo agora é praticar o pull-off nas suas músicas. E se você tiver alguma indicação de uma música fácil, que tem um solinho com pull-off, apresenta pra gente, ok? Assim você vai ajudar os colegas que estão começando agora no instrumento. Um abração e até a próxima! E no final da aula, eu vou passar alguns exercícios para que você possa... Agora que você conhece o pull-off, tenta praticar ele junto do hammer-on, pois essas técnicas costumam... E se você tiver indicação de alguma música que tem um solinho fácil com pull-off, apresenta pra gente. Apresenta.